A gente volta a falar agora do ministro Alexandre de Moraes. O deputado Daniel Silveira não vai ter acesso ao fundo eleitoral e ao fundo partidário na eleição desse ano. A decisão é do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que suspendeu os repasses ao parlamentar concorrente ao Senado pelo Estado. A liminar foi concedida nesta quarta-feira pelo ministro Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, relator do caso na corte. O desembargador se baseou no entendimento do TSE, que suspendeu o acesso do candidato à presidência Roberto Jefferson às verbas para tomar a decisão. Ambos são alvos de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Além disso, o candidato terá de devolver os recursos públicos utilizados em sua campanha até o momento. A suspensão é vista como um movimento do TRE Fluminense para o indeferimento da candidatura de Silveira, uma vez que a Procuradoria Regional Eleitoral o considera inelegível. A Procuradoria Regional entende que o decreto presidencial que concedeu graça ao parlamentar não afastaria a inelegibilidade. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio do perfil de Paola Silveira, esposa de Daniel, no Instagram e no Twitter, multa de R$15 mil se ela publicar vídeos do parlamentar e o bloqueio de todos os seus bens. Paola criticou a ação e reafirmou não ser ré em processo algum, apenas candidata, dizendo serem gravíssimas as medidas atuais. Vale lembrar que em junho Moraes já havia determinado o bloqueio das contas bancárias de Paola Silveira. Augusto. O que estão esperando os ministros indicados, eu repito, os ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro para insurgir-se contra esses abusos? O que estão esperando os senadores que já se declararam a favor do processo de impeachment de alguns ministros do Supremo? O que esperam esses senadores para recuperar a voz? Estão completamente em silêncio. É o que está fazendo o Alexandre de Moraes, uma perseguição pessoal, é uma guerra pessoal. Ele não pode fazer isso, é tudo ilegal. Eles estão, por exemplo, julgando no Supremo Roberto Jefferson, que não tem foro privilegiado. Ao mesmo tempo, não respeitam as imunidades que tem um deputado federal. Quer dizer, com o consentimento ou o apoio de seus pares, o ministro Alexandre de Moraes, repito, rasga a Constituição de meia em meia hora. É hora de acabar com esses abusos. Diga, Ana. É difícil, que medo, né? Que medo que essa gente tem de liberdade de expressão, de políticos que são eleitos pelo povo, de auditoria em urnas, de melhora que o povo pede no nosso sistema eleitoral. Então, que medo é esse, né? Que histeria é essa, seja em relação às urnas eletrônicas, ou que histeria é essa em relação ao próprio presidente Jair Bolsonaro, seus apoiadores, empresários, políticos. Que perseguição pessoal é essa do ministro Alexandre de Moraes, que hoje está difícil aqui, né, quando entra o comercial, encontrar as palavras certas para o estado de exceção que nós estamos vivendo. Um estado perigosíssimo, né? Rui Barbosa dizia, né, o pior ditadura é a do judiciário, porque essa aí, né, quando ela chega, não há muito o que se fazer. Então, até quando as pessoas serão reféns do silêncio, né? Medo de falar, medo de se expressar, e parlamentares, né, democraticamente eleitos e constitucionalmente perdoados aí com a graça e o indulto presidencial. Inclusive, o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele disse, né, no passado, quando o ex-presidente, então o presidente Michel Temer era presidente, ele defendeu numa sessão do plenário o indulto presidencial, a legitimidade e a constitucionalidade. Mas aí agora, por uma questão de um narcisismo absurdo, né, uma retórica contra o governo, virou um ministro político, colocando o STF como uma corte política e não constitucional. Agora ele entra nessa aí de perseguição pessoal, não apenas a cidadãos comuns que não têm aí o foro privilegiado, que não deveriam estar em nenhum inquérito no STF, mas o deputado Daniel Silveira, que esse sim é uma perseguição narcisista e pessoal do ministro Alexandre de Moraes. O Moraes é o reizinho, e meio mundo continua fingindo que não vê, né, a nudez. Você, Fiuza, pra gente fechar, temos 2 minutos e meio.
O TRE do Rio de Janeiro não viu indulto no indulto, não viu indulgência no indulto. Olha, eu acho que nós estamos numa revolução linguística, né? Esse negócio de direito já era, saiu de moda, está fora de moda. Então ele quer dizer que no indulto não há indulgência no indulto, ele escolhe, né? A parte, isso aqui vale, isso aqui não vale, porque é assim que o chefe dele, o ministro Alexandre de Moraes, está agindo, né? Às vezes fazem muitas palestras, nós vimos recentemente o ministro Alexandre de Moraes dizendo que fake news não é notícia falsa, é notícia fraudulenta. Nós estamos com certeza no meio de uma revolução linguística. Esse negócio de direito já era. Veio o Luiz Fux e disse a lisura informacional, importantíssima, o zelo pela lisura informacional no processo eleitoral entre candidatos. Aí aparece o Janones. Parece o Janones provocando todo mundo, 360 graus, falando barbaridade, dizendo que chegando no Supremo está tudo bem para ele, e a gente não vê nada. Então, assim, ô Vitor, eu acho asqueroso o que está acontecendo no Brasil. Não é só no Brasil, não, mas é asqueroso, essa epidemia de vergonha. Está todo mundo apostando nesse cavalo que acham que vai ganhar. Nós vamos fazer uma posse imperial lá para o presidente do TSE e vamos tratá-lo como imperador. Né? E aí, pô, mas tem que ser amigo do imperador, porque se não for amigo e se ele desistir de gostar de você, você vai se complicar. Essa é a situação, e eu quero só rapidamente falar do assunto anterior, das pesquisas, as pesquisas de opinião. É comovente a construção do Lula. O Lula, né, aquele que estava preso por corrupção, esse personagem conhecido, que essa elite sem vergonha na cara resolveu achar bom uma saída democrática contra esse fascismo que existe aí, né? Que todo mundo pede a morte do presidente e não acontece nada. Esse é o fascismo. O Supremo não, o Supremo é um doce de coco, é uma flor, né? No pântano. Então eu quero dizer que essa construção do Lula é a coisa mais nojenta que eu já vi na minha vida. Eu quero dizer que essa construção do Lula é irmã gêmea dessa cumplicidade com o que acontece no Supremo Tribunal Federal, com o esoterismo do Supremo Tribunal Federal. E as duas coisas têm a ver com uma maior do que todas. Não querem mais democracia. Então, eu lembro da pesquisa genial, Lula é o mais preparado para combater a corrupção. Genial, é banco, não é cachorro-quente, não é banco. Lula é o mais preparado. Ninguém é muita desinibição. Aí vem uma XP. Lula é o mais honesto entre os candidatos. Eles estão escarnecendo com a cara da população, a população vai às ruas e tal, mas aqueles que têm influência estão escondidinhos, achando que vão arrumar um lugar bom nesse trem fantasma. Esse é um trem fantasma. Vou avisando que quando ele descarrilhar, que aí lá no precipício, eles vão dizer, poxa, achei que era tão legal esse trem-bala aqui. E aí, Vitor, para concluir, essa construção do Lula, irmã siamesa desse atiçamento dos abusos do Supremo, eu gostaria, se tiver um repórter investigativo ainda no país, né, ou algum procurador com raça, com coragem, juízes, eu queria ver a investigação desses fundos maravilhosos, né, desse jornalismo de banqueiro, dessas fundações prodigiosas que investem, né, na bondade, a bondade que está ali na imprensa, que está nas facilidades daqueles que estão criando essa historinha. Então, mais do que na hora, evidentemente, de perceber, é uma eleição perigosa, porque existem, né, pessoas, inclusive algumas que eram respeitáveis anteriormente, apostando numa derrocada da democracia, aliás, como nós vimos nos Estados Unidos. Aquela eleição imunda que consagrou um personagem que cumprimenta fantasma, está destruindo os Estados Unidos da América em todos os sentidos, governa por decreto, fala como garoto propaganda de lobby de farmacêutica, e é isso não é mais democracia. Lá tem a federação, a Ana já explicou, mas o que aconteceu nos Estados Unidos é um precedente muito eloquente para o que pode acontecer no Brasil.